Meus amigos, hoje nós temos duas notícias em destaque na política nacional. A primeira é o encolhimento da parada gay. É uma coisa que eu esperava já de algum tempo, mas aconteceu só neste ano. Acho que o esforço de ampliar o movimento, vamos dizer assim, esgotou-se e agora temos o refluxo. Talvez esse refluxo seja continuado, porque ele bateu no seu limite e há agora um contra-ataque das forças conservadoras, especialmente no âmbito das esquerdas. Das igrejas. A gente viu a notável ausência dos candidatos que atualmente cultivam esse eleitorado ontem. Sumiram, porque o que o apoio à causa gay agrega é infinitamente descompensado pelo que desagrega junto ao eleitorado cristão. Esse país ainda é cristão. Mas a outra notícia que eu quero comentar com vocês é a entrevista de Márcio Tomás Bastos no site do UOL. O Márcio Tomás Bastos está se queixando de que a imprensa tomou partido na questão do mensalão. Isso é um despropósito. Mas o que eu acho sintomático é que ele coloca isso quase em tom de lamento. Vejam vocês que o PT tem tentado desde sempre controlar a grande imprensa. Só que a sociedade brasileira é complexa e forte, vamos dizer assim, a ponto de resistir a isso. Não que a imprensa seja rigorosamente livre, ela é apenas formalmente livre, porque suas redações estão tomadas por partidários do partido governante. Mas essas formalidades são importantes e jogam um papel decisivo na ordem institucional. Basta ver como a nossa imprensa é livre e é preciso cultivar o seu leitor, que a capa de Veja nesse final de semana foi a morte horrorosa do executivo assassinado pela esposa. Por que estava na capa de Veja? Porque é notícia, e a notícia vem em primeiro lugar. É claro que nem sempre, porque há manipulação sutil e às vezes nem tem um sutil. Mas no caso do mensalão não é possível haver omissão. Toda a gente está de olho nesse processo. Dos mais notáveis da República aos mais humildes, todo mundo olha, porque se joga, além dos fatos, nessa questão do mensalão. Se joga também na questão do simbólico. Se o STF falhar nesse processo, ou se houver uma manipulação, ou se houver digamos assim, uma não punição contra as provas e contra os autos, nós teremos um fato decisivo na história da República. E mesmo assim, se houver uma condenação, também teremos. Esse processo é importante, não porque a imprensa o deseja, mas porque foi o mais grave fato de corrupção na história política do país. Uma tentativa de manipulação da soberania popular pela compra de votos. Foi uma coisa absurdamente inesperada e contra a nossa própria tradição política. Essa manipulação foi uma tentativa de golpe, digamos assim, um golpe branco contra as instituições, pelo menos contra as instituições do parlamento. Descoberto o fato, ele se tornou uma comoção nacional. Bem vimos como foi a denúncia, a comoção que foi, todo mundo de olho. O interesse da denúncia ele é repetido agora no interesse do julgamento. E do jeito que as coisas caminharam, e aquela atrapalhada que o seu Lula fez, tentando coagir o ministro Gilmar Mendes, deu mais relevo e sublinhou e despertou a atenção geral do país. Márcio Tomás Bastos foi porta-voz de uma queixa coletiva do PT contra a imprensa, mas
Não tem cabimento. Eu fico pensando, um homem como esse, talvez seja o principal advogado em ação no Brasil hoje. Foi ministro da Justiça, tem uma biografia sensacional, um homem muito bem realizado. Como é que se presta esse tipo de leviandade? De protestar contra a imprensa e não protestar contra os que geraram o fato, contra os que criaram o mensalão, o mantiveram, contra os bons costumes e contra a boa política. Mas Tomás Bastos devia se queixar dos seus pares ou dos seus chefes do PT. Mas, no entanto, ele se presta ao serviço desairoso de ser porta-voz de uma queixa, porque, na verdade, essa queixa, ela é proporcional ao desânimo do PT diante da imprensa. Não tem poder de fazer a manipulação integral da imprensa, não tem poder de calar a grande imprensa. Isso é muito importante, minha gente. É muito importante porque, no passo que a coisa ia, ou vai ainda, poderíamos ter um desfecho rápido no processo de fechamento totalitário do país. Que só vai acontecer no dia em que a Veja, que a Globo, que a Folha de São Paulo, o Estadão, não puderem mais dar as notícias com a liberdade que eles hoje dispõem. No dia que essa imprensa cumprir a agenda do poderoso de plantão, nós estaremos em plena ditadura. Eu espero que esse dia não chegue nunca. Será o pior dos mundos. Meus amigos, temos que ler assim a entrevista do Márcio Tomás Bastos. É um lamento, é uma confissão de impotência diante da liberdade de imprensa, é até uma confissão de culpa preliminar diante do provável julgamento que poderá condenar os graúdos do PT. Seria inimaginável, para mim ainda é inimaginável, um Zé Dirceu sair algemado do tribunal. Mas essa hipótese não está descartada. Imagina Zé Dirceu, Genuíno, Delúbio, não é? Eu estou dando de barato que Marcos Valério, que Duda Mendonça, que é aquele irmão do Genuíno, o homem da cueca rica lá, que foi pego em flagrante com os dólares do aeroporto, saiam de lá algemados, porque são provas tão contundentes, tão absurdas, que não tem como ignorá-las. Não tem atenuante. Duda Mendonça lavou dinheiro do exterior. Marcos Valério foi o corruptor ativo, o pagador do mensalão. Então, quanto a essa gente, não tem muito o que defender. Eu acho que essa gente está condenada. Agora, os graúdos, como Zé Dirceu, Genuíno, sei lá, Delúbio, essa gente eu ainda tenho dúvidas porque há muitos infiltrados no STF e a gente nunca sabe até onde essa gente é leal ou não aos chefes. Mas, minha gente, o fato é que nós estamos diante de um dos momentos másculos, graúdos, um momento importante da história. O julgamento do mensalão marcará a época. Não creio que o STF vai se apequenar a ponto de cumprir, digamos assim, desejos mesquinhos dos seus, vamos dizer assim, do partido do governo, vamos melhor colocar assim. Não creio. A imprensa já se mostrou soberana e além dos interesses partidários. Portanto, só resta Tomás Bastos e outros porta-vozes do partido governante queixar-se. Podem se queixar. Antes que eles façam a queixa do que possam dar ordens para a imprensa livre.